Agradecer a presença do meu amigo Hugo, parabenizar e congratular todos os trabalhadores deste santo lugar, encorajando-os para que em 2019 permaneçam perseverantes no caminho do bem, e agradecer também a presença de todos vocês. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos envolva com a sua santa paz. O tema causou-me uma grata surpresa, porque eu acredito que não há felicidade maior para cada um de nós do que conhecer Jesus. E eu fiquei imaginando o que é necessário. Será que a gente verdadeiramente já conhece o Cristo? Lemos as suas lições que ele nos deixou há mais de 20 séculos, e essa doutrina consoladora dos espíritos visa revisitar os seus ensinos morais por diversas tintas, através de Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Caibar Schutel e tantos outros emissários do bem que retornam do mundo espiritual para nos comunicar, mas o que verdadeiramente é necessário para conhecer o Cristo. Será que é necessário que nós possamos ver para o conhecer, ou basta se debruçar nos seus ensinos? Gesiel, que mais tarde se converteu no primeiro cristão e mártir do Evangelho, Estevão, conheceu o Cristo sem necessariamente vê-lo. Numa conversa íntima com Simão Pedro na Casa do Caminho, repetindo o capítulo 53 de Isaías, na profecia do Salvador, ele diz: eis que levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrio e abandonado pelos homens. Coberto de ignomínias, ele não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado das nossas culpas e dos nossos sofrimentos. Tomado sobre si as nossas dores, parecerá um homem vergado, a própria cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir, como um cordeiro. Mas desde o instante que oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. E mais tarde Estevão ouviu. Na cena triste do apedrejamento a mando de Saulo de Tarso, ali estava o mártir que por muito amar o Cristo é apedrejado. Numa cena humilhante, ele quase nu, lacerado e macerado pelas pedradas que lhe sangravam todo o corpo, o Salvador lhe aparece. Contempla aquela cena estarrecedora. Tomado de compaixão, aparece para Estevão e ele o vê pela primeira vez. E as palavras, entre lágrimas, que ele profere, é simplesmente palavras de perdão, palavras de piedade e de amor infinito. Senhor, não imputes a Saulo de Tarso mais este pecado. Ele não sabe o que faz. Saulo de Tarso, ao contrário, depois dessa cena deprimente de se tornar o maior perseguidor dos cristãos, sai numa caçada ensandecida e entra na cidade de Damasco. Mas antes, o sol de excelentíssima grandeza lhe aparece e ele mesmo era o Salvador, e o deixa cego. Saulo de Tarso viu Cristo, mas ainda não o conhecia. O Cristo, ele próprio, lhe disse: entra na cidade, e lá te direi o que deves fazer. Te mostrarei como que você deve padecer por amor ao meu nome. E ele só vai conhecer o Cristo quando vive ele próprio os ensinamentos de Jesus. Passou do lobo perseguidor para a ovelha perseguida. Quando entra e sai de cidades, quando precisa fugir de Damasco num cesto de vime para não ser preso, açoitado, apedrejado e morrer. Passa pelas cidades de Jerusalém, passa por Nazaré, Cafarnaum, o mar de Tiberíades, e ele, doutor da lei, que tudo tinha nas suas mãos, desejaria ser um rude pescador, como aqueles que estiveram junto com Cristo, para compreender a amplidão da sua mensagem. Mais tarde, próximo do fim da sua vida, ele disse que já não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, porque carregava as suas marcas. É interessante porque a palavra conhecer vem do hebraico yadá, que significa ter intimidade conjugal. Todos nós que nos dizemos cristãos somos convidados a ter intimidade conjugal com Deus, através dos ensinamentos do Cristo. Mas poucos de nós nos debruçamos a esse mistério. Porque para ter intimidade,
é necessário querer. É necessário também renunciar a tudo que a gente quer, como no casamento. E o casamento foi uma das figuras mais emblemáticas e simbólicas que o Cristo utilizou para representar esse conhecimento da mensagem divina e essa união indissociável das criaturas com Deus. E ele narra isso quando ele fala da parábola do festim de bodas, que começa assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que quer comemorar as núpcias ou as bodas do seu filho e para isso dá uma festa. E pede aos seus servos que convide as pessoas para irem ao banquete e eles não quiseram vir. E eu fiquei pensando, o que faria as pessoas recusarem um convite real? Pense bem, comida farta, bebida à vontade, status, participar de uma festa real e eu não quero ir? Ah, deve haver um bom motivo para isso. E o primeiro pode ser que nós não nos sentimos dignos. Todos nós sabemos que somos herdeiros de Deus. Quando nós rezamos Pai Nosso, que estais nos céus, nós estamos instituindo a paternidade divina e nós nos auto-intitulamos os seus filhos. Mas será que verdadeiramente nós nos achamos dignos de ser filhos de Deus? Quando Maria de Magdala soube que o Cristo passava pela cidade, ela não se achava digna de ter com ele e conversar. Tamanhos os seus pecados, tamanha a sua mazela moral, ela achava que ele jamais, o Rabi da Galileia, teria coragem de sentar com ela. Nós precisamos entender que Deus nos ama a todos. E se Ele é onisciente, onipotente, Ele vê os nossos pecados, mas sabe também do potencial extraordinário que nós temos para fazer fulgurar a nossa luz. Nenhum de nós, por mais que estejamos sozinhos e desamparados, por mais que os nossos afetos já tenham nos precedido no retorno à pátria espiritual, estamos esquecidos por Deus. Todos somos dignos de ir para a festa real. Todos somos dignos de conhecer a mensagem divina, porque em verdade ela já está inscrita na nossa própria consciência. E é por isso que quem conhece Jesus, dele não mais se libertará. Porque a gente se alimenta de vida, passa a ser o alimento substancial dos nossos dias. A gente vive com mais otimismo, com mais perseverança. Mantém-se as dores, porque as dores são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Do contrário, viveríamos numa zona de conforto, que na verdade é uma grande distração para o verdadeiro trabalho que precisamos empreender. Somos dignos e precisamos ir para a festa. O dono da festa, o Rei dos Reis, está nos aguardando. E um outro motivo que provavelmente pode fazer com que a gente não vá à festa é não se sentir preparado. Quanto de nós, quando nos perguntam sobre as nossas convicções religiosas, você é espírita? Olha, eu estou indo, mas estou querendo ser espírita. Talvez porque acreditemos que seja uma responsabilidade grande demais dizer que nós somos os revivescentes do cristianismo primitivo. Mas espírita é aquele que estuda a si mesmo, é aquele que se esforça para contornar e vencer as suas más inclinações. Espírita é aquele que quer. A gente vai ganhando esse poder e reforçando as nossas convicções e esse conhecimento divino com a vivência. Porque a gente só aprende a amar amando. Muitos de nós acreditamos que o perdão é algo difícil demais. Ressignificar uma dor que nos martirizou há muito tempo é difícil de desvendar. Mas o que é mais difícil? É mais difícil viver amargurosamente com esse ressentimento no coração ou é mais fácil se libertar através do exercício do amor? Jesus foi o grande pioneiro sobre amar os nossos inimigos. Ninguém nunca tinha elevado o amor a essa potência máxima. Mas são degraus. Degraus compatíveis e proporcionais à nossa escalada evolutiva. A gente começa respeitando, não vociferando contra aquele que nos fez mal. Sabendo
que ele também, por mais que nós não gostemos dele, é o nosso irmão perante Deus e merece todas as oportunidades que queremos para nós mesmos de evoluir e de sermos felizes, tolerando os nossos desafetos. Muitos de nós temos a presunção de querer que o outro abrace as convicções que nós abraçamos, mas cada um tem um tempo, como em Eclesiastes, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Para tudo na vida há um tempo, e a evolução não dá os saltos. É necessário que tenhamos essa compreensão elevada, para que nós possamos viver bem com os nossos convivas, amar acima de tudo, porque é assim que a gente vai conhecer Jesus. E veja que pode acontecer também da gente não querer ir numa festa real, porque a gente não tem um presente para dar. Imagine, o rei nos chama para as bodas do seu filho, eu vou levar o quê? Mal tenho uma roupa para me trajar direito? Mas o que Jesus quer não é sacrifício de animais, não são as oblações, não são as oferendas. O que Jesus quer é o sacrifício de nós mesmos. E Saulo de Tarso precisou passar por isso na própria pele. Quando ele renunciou ao seu orgulho, bebeu o cálice amargo da humildade, porque para alguém prepotente, tornar-se humilde é um sacrifício em tanto. Significa compreender que quando nós rogamos a Deus que seja feita a vossa vontade, a gente está dando carta branca para Ele fazer da nossa vida o que Ele bem quiser. E quando Ele não... Ele ouve, mas quando Ele não atende exatamente na forma como a gente pediu as nossas súplicas, a gente acha ruim, recalcitra, se incomoda e até blasfema. Veja se isso tem lógica. Não tem a menor razão de ser. Se Deus tudo sabe, tudo que Ele nos dá ou não, é o justo remédio para as nossas próprias enfermidades. Não podemos deixar de lembrar que nós estamos internados no mundo de provas e expiações. E aqui não é um parque de diversões. Deus jamais condenou os gozos terrenos, mas Ele nos advertiu para viver com parcimônia, evitando os excessos. E nós precisamos nos ater àquilo que é essencial. Viver no mundo com tudo que o mundo pode nos proporcionar, inclusive de prazeres, com os nossos convivas, mas não nos esquecer que nós estamos num hospital-escola. E aí quando a gente vê no noticiário as cenas de violência, de pais contra filhos, de ingratidão, a gente fica assustado. Assustado por quê? Se num hospital eu só posso encontrar enfermos, numa escola só posso encontrar alunos que ainda não aprenderam as suas lições. Nós estamos todos juntos e precisamos exercitar a compreensão e a piedade fraternal. Porque a piedade é uma dessas mais bem elaboradas frutificações do autêntico amor. Aquele que erra não precisa do nosso dedo inquisidor. Ele precisa de mãos auxiliadoras que o possam amparar. E é assim que a gente vai conhecendo Jesus. A gente não precisa sair das nossas conjunturas familiares, se internar no centro espírita, no templo budista, na igreja protestante e se envolver em todas as atividades que esses lugares muito nobres têm a nos oferecer. A gente conhece Jesus conhecendo o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo significa que o outro é o espelho para eu me enxergar. Eu vejo o outro e aquilo que o outro faz que me incomoda não é um defeito dele, é um defeito meu. Imagine se aquela pessoa que eu julgo difícil convivesse com Jesus. Será que Jesus iria se incomodar como eu me incomodo? Então, se eu me incomodo, há algo que aquela pessoa me auxilia a enxergar em mim e que eu preciso vencer a pouco e pouco. Bem se vê que conhecer Jesus não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que há muitos caminhos. Há rotas mais rápidas, que são os atalhos, que às vezes nos levam a lugar algum. Há estradas amargas, cheias de espinhos,
que maceram as nossas carnes por onde a gente vai, mas há veredas estreitas, veredas da justiça, que nos levam para um caminho de indefectível felicidade, e é isso que Jesus nos proporciona. E quando nós pensamos em tudo isso, pensamos também sobre a libertação. Por que que depois que a gente conhece Jesus, a gente não se liberta dele? Liberdade, em verdade, é um conceito que foi explorado, inclusive por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, como uma das leis morais, um dos desdobramentos das leis morais, mas é um conceito muito pouco compreendido por cada um de nós. Será que liberdade é fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, fruir de todos os prazeres no que me der na telha? Ou será que a liberdade vai na contramão desse conceito? Será que liberdade é eu ter vontade e não fazer? Assim, eu verdadeiramente sou livre. É como o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas: pelo qual sou embaixador em cadeias, aí é que me convém falar do Cristo como eu devo. Ele se referia às suas prisões. Mesmo preso, fisicamente amordaçado, limitado, temporariamente com sua liberdade cerceada, era ali que ele vivia verdadeiramente os ensinamentos do Cristo. E a gente acha que aquele parente difícil, o marido que não nos compreende, o filho ingrato, estão nos atrapalhando para a nossa ascensão a Deus. Na verdade, eles estão nos ajudando. Eles são a nossa escalada de redenção. A porta que vai nos viabilizar esse acesso às alturas. E quanto mais a gente tenta se livrar daquelas conjunturas desagradáveis, querendo quebrar os grilhões na marra, mais a gente se complica. Primeiro, porque a gente perde tempo. O espírito, antes de desencarnar, vai dizer Allan Kardec, utilizando o seu livre-arbítrio, muitas vezes participa do planejamento reencarnatório, escolhendo o gênero de provas pelos quais irá passar. Há provas muito chatas, desgastantes, sacrificantes, mas se nós enfrentarmos elas com perseverança, a venceremos. A liberdade com Jesus é assim. A gente renuncia. Renuncia ao desejo de querer ser atendido naquele momento e segue consciosamente o dever que nos foi destinado naquela conjuntura, até que a gente aprende a lição. E quando a gente aprende a lição, vem novos desafios. E verdadeiramente a gente se liberta. Veja que o mundo nos apresenta diversos agentes escravocratas, como vai dizer Joana de Ângeles, que na verdade são vícios que nos enganam. Eu bebo de segunda a sexta, no horário que eu quiser. A minha vida me dá liberdade para tal. Na verdade, a gente está se algemando a um vício que vai nos levar ladeira abaixo. Não significa que é fazer tudo o que eu quero, porque esses agentes escravocratas do mundo acabam nos jungindo para uma realidade que vai na contramão do nosso aperfeiçoamento moral. É assim que com Cristo nós nos tornamos escravos, mas escravos por amor. No começo dá trabalho, para a gente tolerar e compreender as criaturas, sobretudo aquelas pelas quais não temos natural afinidade, requer um grande esforço de nossa parte. Mas a caridade, conforme Jesus a compreendia, começa com benevolência para com todos. E ser benevolente não é tão difícil assim. Quer ver uma coisa? Quando a gente entra num lugar e é recepcionado com um belo sorriso, que prova de bondade e de benevolência aquela pessoa nos deu, o nosso dia muda. Nos sentimos atraídos e aconchegados naquele lugar. E como é fácil dar um sorriso. Nada nos custa, apenas a nossa boa vontade. Veja que todas essas cenas simples, essas circunstâncias corriqueiras da nossa vida, são as oportunidades imperdíveis para que a gente possa conhecer Jesus através das criaturas. Quando alguém nos calunia e fala algo
com respeito à nossa conduta, que nós sabemos não condiz à realidade, o que a gente faz? Fica magoado? Fica não. Porque muitas vezes a pessoa que disse aquilo nem te conhece. Deus, que conhece a sua consciência, que faz o juízo mais justo de você, te ama. Então dê a oportunidade, a liberdade para aquela pessoa não te amar. O amor é uma conquista pessoal e intransferível, que está acessível para todos nós, mas nem sempre a gente aproveita a oportunidade. É necessário, portanto, que a gente tenha essa compreensão e essa piedade em relação a todos os nossos irmãos. E eu me lembro de alguém que não conhecia o Cristo, mas que depois que o conheceu, mudou completamente a sua história de vida. Jesus passeava de barco com seus apóstolos, singrando as águas do mar do Tiberíades, ou do lago de Genezaré. E do barco mesmo, ele avistava, ao longe, em costas muito lúgubres, uma cidade muito triste. Me refiro a Gerasa, a mais ou menos 50 quilômetros do lago de Genezaré. Ele queria ir lá. Gerasa era uma cidade conhecida por ter muitos comerciantes de porcos. E se nós conhecemos um pouco a história do judaísmo, sabemos que os judeus consideravam o porco um alimento, um animal impuro. E nós vamos entender que essa impureza nada mais é do que um afastamento da mensagem divina. Jesus quis ir lá, visitar aquela cidade, porque a maior felicidade que ele tinha era espalhar sementes de vida e esperança. E ele ainda não tinha visitado aquele lugar. Quando chega um homem que era considerado endemoniado a ponto de não ter um lar e de viver nos sepulcros como um animal. Todos o malsinavam, não queriam ver a cara desse homem, e ele padecia dessa humilhação, fatalmente subjugado por uma série de discípulos. Tantos que quando Jesus, numa entrevista simples, o pergunta: quem é você? Ele responde: legião, porque somos muitos. Imagine a cena. E eu me identifiquei com esse obsidiado, porque assim como ele também carregava os seus demônios, nós também carregamos os nossos. Nós temos as nossas sombras, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos pequenos defeitos que nos acompanham há muito tempo e que a gente quer se deslindar. Como num passe de mágica, gostaríamos de nos desconectar com todas as nossas imperfeições e não conseguimos. Por que será? Porque o trabalho de aperfeiçoamento e de aprimoramento íntimo é devagar e aos poucos. É um processo transformador. As sombras que eu tenho foi o melhor que eu pude fazer, desde a minha existência, com as experiências que eu tive. E se hoje nós somos tocados pela lucidez da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus, nós temos uma oportunidade de mudança hoje para o amanhã. O nosso passado nós não podemos mudar, mas no presente é a oportunidade que eu tenho de plantar agora as flores ou os espinhos que eu quero colher mais tarde, como queira. E aquele homem acercou-se do Cristo e, tomado de um poder magnético, lhe prostra-se aos pés. Veja, um homem endemoniado que assustava a cidade inteira sente-se fortemente magnetizado pela presença de Jesus. E Allan Kardec explica isso na questão 274, a linha A. É porque os espíritos que têm uma autoridade moral promovem uma atração irresistível. E Kardec ainda pergunta: mas não existe entre os espíritos uma hierarquia? Eu disse irresistível. E o homem, tocado de compaixão por aquela imagem do Cristo, o Cristo ordena que os demônios saiam dele e se apossam de alguns porcos que caem no precipício. Deu-se o prejuízo. Imagine, milhares de porcos perdidos
morrendo afogados nas águas profundas do lago, tudo culpa de Jesus. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Depois de ter conhecido Jesus, se transformou. Viu a sua penúria, a sua miséria, e a partir daquele momento, converteu-se ao amor divino. Quis segui-lo, e o Cristo disse não. E aqui tem uma mensagem preciosa para nós. Muitos de nós nos perguntamos, mas na época que Jesus veio e conviveu com os seus discípulos, era fácil para os discípulos se apaixonarem pela mensagem. Eles conviveram com Jesus, estiveram na sua presença, se beneficiaram. E Jesus um dia nos deixou. Jesus foi o arquiteto divino que moldou o orbe terrestre. Nunca ele se apartou de nós. Muitos aguardamos a vinda e o retorno do Cristo. E ele jamais nos abandonou. Mas se ele fisicamente permanecesse conosco, será que nós teríamos a força de vontade e a autonomia de seguirmos nós os seus caminhos? Ou será que ele seria uma bengala no qual nos acomodaríamos e ele resolveria todos os problemas para nós? Veja que essa separação temporária e física não significa separação sentimental. Assim como, se eu sou casada com alguém e saio para trabalhar, me separo fisicamente do meu cônjuge, mas não deixo de estar casada com ele. O mesmo ocorre com o Cristo e com a mensagem divina. Às vezes, nas nossas experiências, nós estaremos a sós, cercados de pessoas, como nesse salão, mas cada um temos os nossos dramas íntimos e precisamos superá-los e vencê-los, só nós e Deus. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente se dá conta que aqueles conhecimentos e aquela certeza, a fé no futuro sempre estava latente. Este potencial sempre fez parte do nosso espírito e da nossa alma. E agora a gente se dá conta. Então, aquele obsidiado de Gerasa ali continua. E participa com os seus convivas de tudo o que aconteceu com ele. E eles não acreditavam. Mas viam a transformação daquele grande homem. Como que ele houvera vencido todas aquelas poderosas influências dos demônios que lhe perseguiam. E sobre a morte dos porcos, veja que, como o porco era a figura de um alimento imundo para os judeus, mas o apóstolo Paulo é quem explica, porque, em verdade, nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Somos nós que vamos dando valor a essas coisas. Veja, por exemplo, o sexo. Nós nascemos, invariavelmente, sob o patrocínio do sexo. O sexo, portanto, é uma coisa santa, é algo que viabiliza a vida, mas às vezes, quando nós misturamos as nossas más paixões, convertemos esse patrimônio divino num modo de perdição. Assim como também os alimentos. Os porcos foram criados por Deus, como Deus poderia criar algo impuro. Mas a morte simbólica daqueles milhares de porcos nos mostra que, para a purificação espiritual, às vezes a gente precisa ter grandes prejuízos materiais. E mais uma vez, eu lembro da figura do apóstolo Paulo. Ele que teve o apogeu, doutor da lei, rabino do Sinédrio, tinha tudo, poder, fama, era ovacionado, tinha um mundo aos seus pés. Precisou perder tudo para ganhar a si mesmo. E às vezes, a nossa resolução de seguir o caminho do bem também nos fará perder muita coisa. O afeto dos nossos mais caros, os nossos amigos, que antes eram amigos de infância, amigos íntimos, e que agora não nos compreendem mais. Ah, você está muito chato, só fala de Jesus. Ah, e vai viver também, a vida está aí. A felicidade é particular e relativa.
E a gente precisa entender isso. Para alguns, falar o dia inteiro de Jesus é um must. Para outros, é muito chato. E é nessa compreensão e nessa afinidade que a gente vai vivendo e progredindo. Nós não temos que ter a presunção de agradar a todos. Nem Jesus, espírito puro, perfeito, a perfeição relativa que é dada à criatura alcançar, conseguiu agradar. Os gerazenos choraram pelos porcos e deixaram o Cristo voltar para a Galileia. O Cristo voltou triste, sem ter proferido uma palavra sequer, sem ter tido a oportunidade de se explicar. E eles, do alto do monte, vendo Cristo se afastar, lhe perguntam, como vai dizer Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino: quem era aquele homem? Eu não sei. Ele falou alguma coisa com vocês? Não, nós não deixamos que ele falasse. São as oportunidades que às vezes a vida nos dá e a gente dá de ombros, porque a gente tem coisa mais importante para fazer. Como na parábola do festim de bodas. O rei insistiu, pediu para os seus servos que fossem chamar de novo os convidados. Uns foram para sua casa de campo e outros para o seu trabalho, e não quiseram comparecer à festa. Os convites do alto não cessam de chegar até nós. Chegam por todos os cantos. Pela internet, pelos livros nas bibliotecas, pelo contato com os nossos semelhantes, pelas provas a que somos defrontados todos os dias. Mas é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a gente quiser, a gente vai deixando a vida nos levar, vivendo um dia após o outro com extremo conforto e satisfação. Mas o relógio está correndo. O tempo é a única dádiva que não cessa e não volta atrás. E nós não sabemos quando seremos chamados. É comum, esperado, estatisticamente, que os mais velhinhos se adiantem na frente dos mais moços rumo ao túmulo. Mas a vida às vezes apronta cada um. Outro dia eu conversava com minha mãe, que está até ali: oi mãe, que na nossa família, por exemplo, tivemos cada surpresa. Pessoas jovens nos precedendo no túmulo. É assim que acontece. A vida nos pega trabalhando, fazendo o que a gente costuma fazer. E quando a gente menos espera, a gente volta do lado de lá. Mas nós despertaremos no além-túmulo como houvermos vivido. Não há transformação mágica. Somos nós que vamos morrendo pouco a pouco para as coisas do mundo material, para despertar cada vez mais lúcidos para as coisas do mundo espiritual. Muitos esperaram o momento da morte para conhecer Jesus. Outros desencarnaram e ainda não o conhecem. Mas nós já o conhecemos, pelo menos através dos seus ensinamentos. Resta viver. Viver o Evangelho. Muitos acreditamos que viver o Evangelho é uma tarefa dificílima só para espíritos puros, mas nos esquecemos que Jesus cercou-se de apóstolos que foram seus colaboradores, os seus cooperadores, e eram pobres, ignorantes, homens rudes e simples, como nós somos. Pescadores, cobradores de impostos, cercou-se de meretrizes, de doutores da lei, se dava com todos. Jesus gostava das pessoas. E a mensagem que ele deixou foram para espíritos imortais, que têm uma escalada incessante por muitos e muitos séculos. A compreensão que não foi completamente desenvolvida naquele tempo será dada mais tarde, mas precisa do nosso concurso, precisa do nosso trabalho. Viver o Evangelho é uma oportunidade de redenção para nós que somos imperfeitos. É como se fosse um modo de bem viver nessa vida tão cheia de agruras e vicissitudes que nós temos. É uma bússola. Significa praticar-lhe os ensinamentos do jeito que dá, no dia a dia, com as pessoas que fazem parte do nosso convívio.
E o amor é a grande e mais sublime mensagem que encerra todo o ensinamento do Cristo. Se eu não me doar, eu não vou conseguir amar. Se eu não querer dizer não para os meus desejos que são inconvenientes, eu não vou conseguir sair do lugar. E todo o desenvolvimento intelectual muito válido, pois graças a eles, as ciências psicológicas e médicas, nós temos melhor qualidade de vida, vivemos mais e com maior inteligência emocional para enfrentar os desafios da vida, mas esse desenvolvimento e esse patrimônio intelectual, sem o desenvolvimento moral, de nada vale. Só progrediremos se conseguirmos exercitar essa perseverança e essa paciência. E é na qualidade dos nossos relacionamentos que a gente tem um termômetro para como nós estamos amando. Melindrar-se. Por tudo incomodar-se. Ser aquela presença inconveniente nos grupos que participamos. Isso não significa não ser autêntico. Nós podemos ser muito sinceros com doçura. Jesus jamais deixou de dizer ou dar uma preciosa lição para toda e qualquer pessoa, de um pescador rude a um doutor da lei, mas ele sabia como fazer. Tudo que ele disse e tudo que ele fez foi tão glorioso como o que ele não disse e o que ele não fez. Lembremos que Pôncio Pilatos viu Jesus, mas não o conhecia. Perguntando-lhe: és tu o rei dos judeus? O Cristo para e pensa, aprecia aquela criatura. E ele pergunta mais uma vez sobre o que é a verdade. E será que Pôncio Pilatos teria condição de compreender naquele momento o que é a verdade? Muitos de nós queremos conhecer a verdade, mas para conhecê-la é necessário ter um amadurecimento que só nas experiências que a gente tem. Joana de Ângeles vai dizer que a gratidão é essa maturidade psicológica que nos faz apreciar as dádivas divinas, onde antes acreditávamos que deveríamos receber todos os dotes excelentes do Criador. A vida vai nos amadurecendo e nos aprimorando, mas precisa da nossa parte, porque como disse o Cristo, o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Significa que a obra é dele, mas o terreno é nosso. Nós precisamos rasgar os nossos corações, deixar cair as teias pesadas das ilusões, como Saulo de Tarso se deixou fazer, a fim de que nós possamos conhecer o Cristo e deixar esse reino dos céus frutificar e florescer dentro dos nossos corações. E aí, meus amigos, quando nós pensamos sobre esses ensinamentos, nós entendemos que para que possamos empreender esse caminho de ascensão, a renúncia é uma das lições mais preciosas que podemos empreender. Veja que há diversos graus para essa renúncia. Às vezes, numa conversa simples com um amigo, quando nós temos muita vontade de contar-lhe alguma coisa e nos calamos para que possamos escutá-lo no desabafo que ele precisa fazer, nesse momento nós estamos renunciando. A mãe que cuida do seu filho e que renunciou numa vida em que ela poderia ser mais livre para viajar, para fazer as suas coisas, e está ali cuidando daquela pequena semente, que é um espírito que retorna às vestes corporais para continuar o seu adiantamento num ato de extrema renúncia. Essa renúncia é sacrificante, mas ela é o caminho de libertação que vai nos conferir as asas, que não são asas de cera que se derretem ao calor do sol. São asas firmes e morredoras que nos farão alçar altos voos rumo à imortalidade.
Entender tudo isso é acreditar que são nas nossas relações íntimas e principalmente dentro de casa, no nosso lar, que a gente mais cresce. O Cristo, esse sol de excelentíssima grandeza, apequenou-se para que nós pudéssemos crescer. Quando ele veio internar-se na figura de um Jesus humano, reduziu-se muito esse psiquismo crístico para nos ensinar o caminho que deveríamos empreender. E ele nos exortou: fulgurai a vossa luz, brilhai diante dos homens. E às vezes a gente ainda fica acabrunhado, com vergonha de desenvolver esses grandes potenciais. E dentro de casa, no dia a dia, é onde mais a gente tem oportunidade de crescer. Lembremos que na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, Alcione, que nem precisava mais reencarnar na Terra, escolhe no anonimato, copiando Cristo, que passou mais de 30 anos no completo anonimato, e nem os pesquisadores, teólogos, escritores não honraram com grandes biografias sobre o Cristo, porque é assim que a gente cresce. A humildade é o berço das virtudes. Alcione decide voltar à Terra por amor aos seus familiares que aqui ficaram. E dentro de casa, num serviço que ninguém sabia quem era aquele espírito de escola, é que ela dedica toda a sua vida em prol dos semelhantes. A nós está destinada também uma missão. Cada um de nós tem uma missão precípua, que é cuidar do nosso próprio aprimoramento. Segundo, nós estamos internados num lar e participamos de uma conjuntura social que também requer de nós a execução de um papel. E também estamos numa sociedade que precisa do nosso concurso. Saber dessas coisas é entender que a nossa missão é pequenina, tolerando as pequenas vicissitudes do dia a dia, perseverando sem desânimo, com otimismo, porque o Cristo, que recebeu as ignomínias de toda a humanidade, vergado ao peso da cólera dos outros, suportou até o fim. Ele é o exemplo vivo do que o cristão deve padecer. A cruz nossa talvez não seja um madeiro tão pesado e tão infamante quanto o do Cristo. Muitas vezes a nossa cruz é a cruz de palha, como dizia Chico Xavier. Aquela cruz leve, mas que a gente vai arrastando a vida inteira. E que espicaça, como se fossem nunadas, todos os dias de nossa existência. Muitas vezes a nossa maior missão é simplesmente seguir em frente, com alegria e com otimismo. Nos alimentarmos do pão da vida. Jesus é esse alimento. Quem o conhece jamais passa fome e jamais tem sede. Lembra do encontro que ele teve com a mulher samaritana? Em verdade vos digo, mulher, que se tu soubesseis quem é aquele que te pede água para beber, não era tu que me darias, mas eu que te daria a fonte de água viva. Jesus é essa fonte de água viva que mata todas as nossas sedes. E quanto nós estamos sedentos. E buscamos, nessas fugas transitórias do mundo, nos ídolos, nos mitos que aparecem, a nossa salvação. Chega a ser engraçado, para não dizer triste, uma figura humana como nós, com erros muitas vezes piores que os nossos, e a gente está entregando a vida e a esperança nas mãos dessa criatura. Coitado dele e coitado da gente. O Salvador já veio, o Messias já veio, colocou-se como guia e modelo, e nós só precisamos emular-lhe, copiar-lhe os passos, do jeito que dá. E para isso, quando a gente olhar no rosto de cada pessoa que a gente encontrar na rua, a gente precisa ver o rosto de Jesus.
colocar-se no lugar daquele irmão. Foi assim que ele nos ensinou. Se quiseres ser justo, faze ao outro aquilo que quereria que ele te fizesse. O negócio é que às vezes a gente esquece. E aí a maledicência, quase sem querer, é porque a gente esquece o quanto que dói quando alguém fala uma inverdade ou mal de nós. A agressividade com que a gente trata os nossos semelhantes é porque a gente esquece, como dizia minha avó, que a mão que dá a porrada esquece, mas quem apanhou jamais esquece. Tratar-nos com cordialidade não é ser falso, é ser caridoso. Eu posso não gostar de alguém, mas ele merece o melhor que eu tenho para dar. Porque as nossas virtudes é o que a gente dá ao outro. Que nenhum de nós possa sair da presença de alguém sem que tenha deixado com ele o melhor que a gente tem. Seja um sorriso, seja a paciência, seja a brandura, seja a alegria. Nós precisamos nos encharcar daquilo que o outro tem de melhor e dar-lhe também o nosso melhor. Jesus só tinha o que há de bom para dar, mas ele só olhava aquilo que as pessoas também tinham de melhor. Veja que ele nos ensinou a prudência das serpentes e a pureza das pombas. Ele não desconhecia o mal, pelo contrário, conhecia-o muito bem, porque ele perquiria com seu psiquismo extraordinário a intenção das criaturas. Mas ele não rechaçava ninguém. Quando ele estava no horto, cercado por Pedro, Tiago e João, Judas se acerca, apontando quem era o Cristo com um beijo na face. E ele o recepciona da melhor forma possível. Amigo, a que vieste? Isso significa que eu não preciso devolver o tratamento que o outro me dá. Do contrário, é o outro que tem pleno domínio e pleno controle sobre a minha própria existência. Precisamos assumir a responsabilidade e a autonomia da nossa própria vida. Seguir pelos passos do Cristo é fazer o melhor que a gente puder dentro das conjunturas em que nós nos encontramos. E assim que a gente conhece verdadeiramente Jesus. E além disso, meus amigos, nós precisamos nos perguntar, assim como nessa cena do obsidiado Gerazeno, desses homens que expulsaram o Cristo das suas terras sem deixar de ir, será que nós também não estamos abafando a voz de Jesus dentro de nós? Veja que durante a nossa existência, a gente tem diversas formas de não ouvir a voz da consciência. A voz da consciência nos mostra quando nós estamos fazendo certo e quando nós estamos nos equivocando. E a razão não é gerar angústia, não é gerar tormento, nem nos fazer cair em depressão, é nos alertar. Mas se nós quisermos ter saúde mental, é importante e inteligente que possamos ouvir essa voz. Assim como o Santo Agostinho nos recomendou na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Todos os dias, passar em revista todas as cenas mais importantes do nosso dia e analisar as nossas ações. E se tivermos dificuldade para analisá-las, porque em geral a gente se protege, se defende, somos os nossos próprios advogados de defesa, ver as nossas ações na pele do outro. Se o outro estivesse fazendo o que a gente faz, que juízo a gente daria? Porque nós somos muito hábeis no julgamento ainda. E avaliar se essa voz da consciência que está sendo ouvida, se a gente consegue levá-la na prática. Corrigir o que a gente fez de errado com naturalidade. As circunstâncias e a própria vida nos vão apresentar novas chances. E o grande objetivo da vida é aprender com os nossos erros para poder agir de uma forma cada vez melhor. Temos as reencarnações. E o objetivo não é outro
se não alcançar a perfeição relativa que é dada à criatura alcançar, à custa do nosso próprio esforço. E o que é que a gente ganha vivendo o Evangelho? Tanto sacrifício, renúncia, abnegação, contrariar os seus desejos. Para quê? Para ser feliz. Qual de nós não quer ser feliz? Eu não me refiro aqui à alegria do estardalhaço que o mundo nos mostra. Fotos nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre celebrando, sempre comemorando como a vida é boa. A felicidade com Cristo é uma paz interior, impassível. Ninguém consegue roubá-la, porque é conquista. E a gente só consegue fazer isso estando em paz com a nossa consciência. Allan Kardec disse isso na obra O Céu e o Inferno. O homem só é infeliz porque se afasta da lei divina. Por isso que quando a gente conhece Jesus, dele não mais se liberta. A gente encontra o caminho da felicidade. E quem é que quer ser infeliz depois de beber nessa água bendita e incessante de extrema felicidade? É fácil. Basta o nosso querer. A espiritualidade não cansa de nos assistir, agora mesmo nessa casa. Nos abençoa com a oportunidade de reflexionar sobre os ensinamentos do Cristo, para que a gente analise a nossa vida enquanto estamos nela, para que a gente não seja pego pelo remorso quando for tarde demais. Agora é a hora azada. Agora é a hora justa para que a gente possa corrigir o que a gente quer fazer. E não importa a nossa idade. A qualquer momento, não obstante tudo que tenhamos feito e as nossas escolhas até aqui, nós temos a autonomia e a carta branca para mudar completamente o nosso destino. Veja, mais uma vez, o exemplo de Saulo de Tarso. Partiu de um perseguidor de cristãos para perseguido e teve assistência do alto para tal. Mudou completamente a sua história, fazendo brilhar a sua luz de forma indefectível, e para isso bastou apenas a sua coragem e o seu querer. Nunca nos esqueçamos que nós somos assistidos e amparados. E é assim também que termina a história do obsidiado Gerazeno. O Cristo não permitiu que ele fosse com ele, para que ele pudesse fazer a transformação no lugar de onde ele veio. E isso é difícil. É muito fácil a gente se transformar e mudar de vida bem longe da nossa terra, porque a gente foge dos olhares inquisidores daqueles que cresceram conosco e nos conhecem bem. Mas a nossa nuvem de testemunhas nos acompanha aonde quer que a gente vá. Os nossos inimigos de outrora nos observam. Muitos deles não querem a nossa mudança, mas somos nós que queremos crescer. E eles às vezes manquejam e ficam nos espreitando até para aprender. E à medida que a gente segue perseverante, aos poucos e à custa de muitos anos de luta, eles também caem em si. Antes eram obsessores e depois passam a ser amigos. O obsidiado de Gerasa permaneceu na sua cidade, procurou os leprosos, procurou os aflitos, procurou aqueles que queriam ouvi-lo falar da transformação que o Cristo fez nele e de tudo que ele conseguiu lograr. E foi assim que ele conheceu Jesus e nunca mais se apartou dele. Esse, portanto, é o convite, meus amigos. Que possamos encharcar o nosso coração de amor e doar essas moedas bondade, como vai dizer Joana de Ângeles, a todos os nossos convivas. Somos nós que ganhamos, porque nos enriquecemos com as dádivas do alto. Passamos a ser instrumentos divinos do amor. E quem vive o amor jamais volta a ser quem era. Quem vive o amor se expande, ganha a humanidade inteira. Que Jesus nos abençoe e que nesse ano novo nós sejamos nós mesmos
a mudança que queremos para o mundo. Está nas nossas mãos. Muita paz a todos.